Aleluia, glória a Deus, amém, glória a Jesus. Eu queria nessa noite estar falando com vocês sobre oração com sabedoria, mas antes de falar, antes de ministrar sobre esse tema de oração com sabedoria, vamos orar mais uma vez, amém? Estende tua mão para cá para você me abençoar. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite, nós precisamos de Ti, aquieta o nosso coração, aquieta a nossa mente, que a nossa mente esteja presente aqui. Nós não queremos estar aqui só com a presença do corpo e preocupado com as coisas do amanhã. Nós queremos estar aqui corpo, alma e espírito, e estamos debaixo da Tua direção, estamos debaixo da Tua voz. Fala conosco, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, renova a nossa esperança, nos dê uma palavra de transformação, nos dê uma palavra que nos cause mudanças, nos dê uma palavra que que sejamos impactados. Fala conosco nessa noite. Nós estamos aqui em tantas pessoas, mas Tu tens a capacidade de falar individualmente com cada coração. Fala conosco. Nós estamos com a mente aberta, com o coração aberto para Te ouvir. É o que eu oro, é o que eu peço, é o que eu profetizo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Eu queria estar falando sobre oração com... Amém. Oração com sabedoria. Antes, vamos liberar as crianças podem sair, amém? Tem a classinha lá atrás para receber as crianças que não saíram, já pode sair, amém? E eu queria falar sobre oração com sabedoria. Eu estava orando, buscando de Deus, falando: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu fale com a igreja nesse domingo à noite? O Espírito Santo falou ao meu coração: fala sobre oração, porque nós vivemos, queridos, tempos de modernidade, sim ou não? Nós vivemos tempos de modernidade, tempo de mudança, e as coisas se modernizam, as coisas mudam tão rápido. E presta atenção numa coisa, querido, se você não se modernizar, se você não se atualizar, você vai ficar para trás. Nós somos aqui uma igreja que nós procuramos estar o tempo todo se atualizando, mudando. Não sei se você percebeu, agora nós estamos atualizando na nossa marcação de horário. Ali tem um reloginho marcando um horário para cada coisa e tal, e a gente tem que se adaptar, né, Ibe? Tem que aprender. Antes a gente não tinha essa marcação de horário, mas agora a gente tem que se adaptar. E assim são as coisas vão modernizando, vão atualizando, é uma mudança constante. Hoje você compra um smartphone, amanhã já sai o outro, depois da manhã já tem o outro prometido para sair. Então é uma mudança muito grande, e a gente tem que estar se atualizando, e a gente tem que estar se informando, porque senão a gente corre o risco de ficar para trás. Mas algumas coisas, queridos, algumas coisas não modernizam, algumas coisas não atualizam, algumas coisas são imutáveis. E uma das coisas que eu quero falar que é imutável é oração, sabedoria, santidade, fé. Essas coisas não mudam. Essas coisas são imutáveis, por mais que haja progresso, por mais que haja transformação, por mais que a tecnologia se desenvolva, os fundamentos da palavra de Deus, a palavra de Deus é imutável, amém? A palavra de Deus não muda, a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente, e aquilo que a palavra de Deus ensina também não muda. Oração não muda, sabedoria não muda, leitura bíblica não muda, santidade não muda, obediência não muda, fé não muda, batismo não muda, amém? São os fundamentos da palavra de Deus que são imutáveis, e essas coisas não mudam, querido, e nós temos que ter cuidado, nós temos que modernizar sim, mas não podemos abandonar os fundamentos da palavra de Deus, não podemos abandonar aquilo que a palavra de Deus ensina. E queridos, se tem uma coisa que nós como igreja não podemos abandonar, é oração, amém? É oração, nós não podemos parar de orar, nós não temos como vencer sem oração, nós não temos como crescer sem oração, e nós precisamos orar com sabedoria.
Porque a sabedoria, queridos, a sabedoria está presente em todas as áreas da nossa vida, sim ou não? Nós precisamos de sabedoria para lidar com dinheiro, sabedoria para o casamento, sabedoria para criarmos nossos filhos. Esses dias eu estou com minha sogra lá em casa, estou precisando de muita sabedoria, Ibi. Mas Deus tem me dado, porque ela está feliz, ela está abençoada. E nós precisamos de saber, pode perguntar à minha esposa, olha, ela está ali. Se eu estou tendo ou não estou tendo sabedoria. Porque a gente precisa, querido, de sabedoria para tudo. E inclusive para a oração. E quando nós fazemos as coisas sem utilizar a sabedoria do céu, nós corremos um sério risco de nos darmos mal. Nós corremos um sério risco de nos prejudicarmos, não é? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para aquilo que Jesus ensina, para a caminhada de Jesus, tudo aponta para a sabedoria. Tudo aponta para a sabedoria. Os discípulos, eles andavam com Jesus, eles caminhavam com Jesus, caminharam 3 anos e meio com Jesus. E viram Jesus fazer muitas coisas. Viram Jesus curar, expulsar demônio, ressuscitar mortos. Eles viram Jesus curar, ressuscitar. Viram Jesus revelar. Viram Jesus fazer muitas coisas. E eles andaram com Jesus. E chegou o momento que os discípulos tiveram a oportunidade de pedir algo para Jesus. E eles podiam ter pedido qualquer coisa. Andando com o próprio Jesus, eles podiam ter pedido qualquer coisa. Jesus, me ensina a expulsar demônio. Jesus, me ensina a ressuscitar mortos. Querido, já pensou? Jesus te ensinando a ressuscitar mortos. Jesus, me ensina a curar um cego. Eles podiam ter pedido qualquer coisa, mas sabe o que eles pediram para Jesus? Jesus, nos ensina a orar. Uau! Que sabedoria dos discípulos! Que sabedoria dos discípulos! Jesus nos ensina a orar. Agora, queridos, quando a gente vê os discípulos diante de Jesus, podendo pedir qualquer coisa para Jesus, eles pedem, Jesus, nos ensina a orar. E eu fiquei pensando sobre isso. Falei, por que os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orarem? E pensando sobre isso, algo veio no meu coração. Quando a gente vê as orações de Jesus, todas as orações de Jesus foram respondidas, sim ou não? Não teve uma oração de Jesus que não foi respondida. E os discípulos, mais uma vez, sabiamente, eles falaram assim, olha, vamos pedir Jesus para orar, porque se a gente orar, como Jesus ensinar, nós com certeza também teremos todas as nossas orações respondidas. E lá em João 15:7 fala assim, fala isso, se vós estiverdes em mim, Jesus falando, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis algumas coisas e vos será feito. É assim? Pedireis várias coisas e vos será feito. Tudo que pedirdes, vos será feito. E os discípulos falaram, uai, vamos ser sábios, vamos ter inteligência, vamos pedir Jesus para nos ensinar a orar, porque todas as orações de Jesus foram respondidas. E se Jesus nos ensinar a orar, nós também teremos a garantia de resposta de Deus para as nossas orações. Porque, queridos, se nós pararmos para pensar, quantos aqui já tiveram orações que não foram respondidas? Eu já tive, não é? Agora, o problema está de qual lado? Do lado de Deus ou da minha oração? Com certeza, o problema está do lado da minha oração. E eu preciso saber, queridos, orar como Jesus orou. Eu preciso aprender os princípios da palavra de Deus para a oração. Eu preciso entender o que é oração. Eu preciso entender o poder da oração. E você precisa pensar quanto tempo você gasta em oração. O dia tem 24 horas, nós temos a nossa agenda, nós somos igreja, nós somos cidadãos, nós somos pais, nós somos mães, nós somos filhos, nós temos uma demanda à nossa frente e nós precisamos avaliar quanto tempo nós gastamos em oração. Não precisa responder. Pense você, das suas 24 horas, dos seus 7 dias na semana,
quanto tempo você gasta em oração? Quanto tempo você tem gastado em oração com o seu cônjuge? Quantas vezes nós atendemos casais, muitos casais, e os casais chegam com problemas e nós começamos a conversar, e uma pergunta que eu faço questão de fazer: quanto tempo vocês têm de oração juntos? E queridos, na maioria das vezes, sabe qual é a resposta? Não tem tempo de oração junto. E aí, queridos, não adianta você vir para resolver o teu problema se você não quer ter tempo de oração. Você pode escutar qualquer palavra, você pode escutar qualquer conselho, você pode ter qualquer aconselhamento, mas se você não para orar com a sua esposa, com o seu marido, se você não para orar com teu filho, se você não para orar dentro da tua casa, se você, quando está sentado à mesa, você não agradece a Deus, se diante das dificuldades você primeiro não para e não ora e não apresenta a Deus, não adianta, não adianta. O desafio que nós temos é que, por mais que as coisas se modernizem, é nós termos o nosso tempo de oração com Deus. Amém? Nós temos o nosso tempo de oração com Deus. E oração com sabedoria. Não é orar de qualquer forma, não é orar de qualquer maneira, não é orar só para que Deus escute a minha oração. Nós temos a mania de orarmos para Deus escutar, e achamos que Deus ainda não escutou, e nós oramos de novo e continuamos orando. Mas sabe o que eu tenho aprendido, queridos? Que o desafio da nossa oração não é que Deus escute a minha oração, porque Deus já conhece a minha vida, Deus já conhece o meu coração, Deus já conhece a minha casa, Deus já conhece as minhas falhas, Deus me conhece já antes mesmo de eu ter sido formado. Então a minha intenção na minha oração não é que Deus escute a minha oração. A minha intenção na minha oração é que eu ore até que eu escute a Deus, até que eu escute o que Deus tem para falar para mim, até que eu escute o Espírito Santo, até que eu escute a voz dele: vai, não vai, faça, não faça. Queridos, diante da nação, nós estamos vivendo uma grande transformação política, social, sim ou não? E essa mudança e essa transformação começou, sabe aonde? Quando as igrejas começaram a orar. Quando as igrejas começaram a orar. E a mudança começou, mas ela já terminou, sim ou não? Não, ela começou e enfrenta grandes desafios, enfrenta grandes ataques. E nós, como igreja, temos que ter um estilo de vida de oração. Temos que ter hábito de oração, temos que estar dispostos a orarmos pela nação, a guerrearmos pela nação, porque a oração é a nossa maior arma de guerra. Em nível pessoal, em nível familiar, em nível dos teus filhos, em nível da nação, em nível do teu emprego, porque você pode fazer tudo, se capacitar, se preparar, mas sem oração você não rompe, sem oração você não vai. A oração é a nossa proteção, queridos. A oração é a nossa força. A oração é a nossa bússola. A oração é o nosso GPS. A oração nos fala de relacionamento com Deus. Uma igreja que quer ter relacionamento com Deus, uma igreja que quer ter relacionamento de intimidade com Deus, é uma igreja que ora. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E eu queria ler um texto para destacar aí alguns princípios da oração. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 e 11. Aqui esse texto conta de Ana e Penina. Eu vou só contextualizar rapidamente o texto. Fala de Ana e Penina, não é? Ana e Penina eram esposas de Eucana, e Ana era estéril. E Ana queria ter filhos, e ela não engravidava. E por conta disso, naquela época, a gravidez não era só um problema qualquer. Ah, não engravidei hoje, está tudo bem. Ah, vamos fazer um tratamento? Não, naquela época não era assim. Naquela época, a mulher que não engravidava era motivo de vergonha, de humilhação. E aqui fala de Ana e Penina, esposa de Eucana, e Penina tinha filhos, mas Ana não. E Ana se sentia muito envergonhada, muito entristecida, e ainda era perseguida pela rival, Penina. E Penina ainda a perseguia. E um dia ela fez uma oração.
e ela orou assim: e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. E aqui, queridos, depois você pode ler a história toda, o capítulo todo. É uma história muito interessante que nos ensina algo muito importante sobre oração e oração com sabedoria. A primeira coisa, queridos, que nós aprendemos aí é pedir com o objetivo de abençoar o outro. Olha a oração de Ana: e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ana fez uma oração, mas ela fez uma oração com muita sabedoria. Ela pediu algo a Deus. Ela pediu algo a Deus. E muitas vezes nós nos vemos como Ana, orando e pedindo algo a Deus. Eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui, em várias situações, já paramos, ajoelhamos e pedimos algo a Deus, sim ou não? Mas Ana não pediu algo só para ela. Ela não só pediu algo a Deus, ela falou: Senhor, se tu me deres um filho, eu vou te devolver esse filho. Ana não queria um filho só para ela. Ela não pediu um filho só para ela, mas ela tinha a intenção de dar esse filho de volta para Deus. Ela tinha a intenção de devolver esse filho para Deus. E nós vemos esse princípio, queridos, de quando pedirmos algo, não pedirmos algo só para nós, mas para abençoarmos outros. Nós vemos esse princípio várias vezes na palavra de Deus. A gente vê quando Jó foi abençoado. Quantos lembram da história de Jó? Amém? E quando que Jó foi abençoado? E quando que a sorte de Jó foi mudada? Quando ele orava por ele mesmo? Quando ele pedia para Deus libertar ele daquela humilhação? Não, queridos. A sorte de Jó foi mudada quando ele orava pelos seus amigos. Quando ele orava pelos seus amigos. Quando nós vemos a Bíblia falando sobre Abraão, e Abraão foi abençoado. Abraão foi abençoado, sabe por quê, queridos? Deus falou: você vai ser abençoado e em ti todas as famílias serão abençoadas. Todas as famílias seriam abençoadas quando Abraão recebeu. A bênção não era só para Abraão. A bênção era para Abraão e todas as famílias. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem gostaria de ser abençoado hoje? Amém? Glória a Deus, eu também gostaria. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: se você for abençoado hoje, se você receber o que você está pedindo de Deus, se Deus hoje te entregar aquilo que você está pedindo, por mais difícil que seja, por mais grandioso que seja, se Deus fizer hoje o milagre na sua vida, além de você, quem mais vai ser abençoado? Quem mais vai receber da tua bênção? Oh, queridos, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3, fala assim, Tiago 4, versículo 3, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar nos seus próprios deleites. Sabe, queridos, nós temos que entender que a oração daquilo que nós estamos pedindo para Deus não pode ser só para a minha vida, não pode dizer só respeito a mim. A oração de Deus, quando eu peço algo a Ele, é para que a minha vida seja abençoada, mas para que outras pessoas à minha volta também sejam abençoados. Outras pessoas também alcancem a bênção de Deus. Outro dia eu estava orando, falando com o Espírito Santo, e eu orava dessa forma porque eu acredito que às vezes tem orações que nós fazemos que verdadeiramente são inspiradas pelo Espírito Santo, e com certeza Deus ouve. E eu orava e eu falava com Deus, e eu falava com o Espírito Santo, e eu falava assim: Espírito Santo, eu quero te pedir uma coisa. Oração pedindo: eu quero te pedir uma coisa, Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero me desapegar de tudo.
Eu vou me desapegar de tudo, me desapegar de bens materiais, me desapegar das coisas dessa terra, não vou estar me chateando com nada, eu quero me desapegar da minha vontade, do meu direito, eu quero me desapegar daquelas coisas que levam eu a discutir com a minha esposa, eu quero me desapegar daquelas coisas que me atrapalham, eu quero me desapegar de tudo, Espírito Santo. Mas em troca eu quero te pedir uma coisa, Espírito Santo, quando eu for falar com alguém, seja quem for, seja a pessoa mais simples, seja um mendigo de rua, ou a pessoa que ocupa um cargo mais importante, quando eu for falar de alguém, eu quero uma palavra viva na minha boca, para que eu possa entregar para aquela pessoa. Oh, queridos, e naquele momento que eu fiz aquela oração, o Espírito Santo veio tão forte na minha presença, dizendo assim: eu concordo com a tua oração me agradou, porque você não pediu algo só para você, você pediu algo para que a sua oração, quando você recebesse a resposta dela, outras pessoas sejam alcançadas. Como você tem orado? O que você tem pedido? Pense naquilo que você tem colocado diante de Deus, para que, quando você alcançar aquilo que você está pedindo, outras pessoas possam ser abençoadas. Amém? A segunda coisa que eu vejo nesse texto, para que a gente possa fazer uma oração de sabedoria, é que nada pode te impedir de orar. Você pode repetir comigo? Nada pode me impedir de orar. Amém? Olha o versículo de 13 a 15, o que o texto fala. Diz assim: como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli, que era o sacerdote da época, pensou que ela estivesse embriagada. Olha o contexto, queridos. A mulher orando por um problema tão sério, tão grave, orando tão sinceramente, tão intensamente, e as pessoas pensaram que ela estava o quê? Embriagada, não é? E ele lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Queridos, fala sério. Era ou não era para Ana ter ficado extremamente magoada? Imagina a cena. Entra uma mulher aqui com problema de esterilidade. Ela está muito abatida, ela está muito machucada, ela está muito fragilizada, ela está muito envergonhada, porque ela vem sendo cobrada, ela vê as amigas engravidando e ela não, e ela entra dentro da igreja, e ela se ajoelha ali no canto, e ela começa a orar. Aí está o Dudu daqui, espiando ela. Eu começo a criticar, eu falo: essa mulher está dando trabalho, por que essa mulher não procura outro lugar para orar? Ô, minha senhora, para, você está atrapalhando aí, minha senhora, vai lá para trás. É ou não é para essa pessoa ficar ofendida? É ou não é para essa pessoa ficar magoada? E quantas vezes, querido, isso acontece? Quantas vezes uma mágoa, uma chateação, uma crítica para a nossa oração? Quantas vezes nós paramos de orar por algum motivo? Quantas vezes nós deixamos de orar por algum motivo? Isso está demorando. Não... E a gente para de orar. E a gente desiste de orar. Querido, nunca pare de orar. Amém? Nunca pare de orar. Você está feliz? Ore. Você está triste? Ore. Você foi elogiado? Ore muito. Quando você é elogiado, você tem que orar muito mais, porque o elogio pode te derrubar. O elogio pode encher o teu coração de orgulho. Mas quando você for criticado, ore também. Aprenda com a crítica e ore. Nunca pare de orar, queridos. Críticas não impediram Ana de orar. Cadeias não impediram Paulo de orar. Quantas cartas Paulo escreveu orando dentro da prisão? Não impediram Paulo de orar, queridos. E deixa eu te falar mais uma coisa. A cruz não impediu Jesus de orar. Sim ou não? Não impediu Jesus de orar. E a gente tem que parar para pensar, querido.
o que tem nos impedido de orar? Será que são críticas? Será que é o medo? Vergonha? Dúvida? A dúvida é terrível. Será que Deus vai responder essa oração? Será que eu mereço? Será que eu posso? Será? Ô querido, tira isso da tua vida. Tira isso da tua vida, não deixe que nada te impeça de orar, mesmo quando você não tiver vontade de orar, ore, fale com o Espírito Santo, eu não tenho vontade de orar, e ore, ore dentro da sua casa, ore com seu filho, ore com a sua esposa, ore pela nação, ore porque nada impede de Deus ouvir a tua oração, nada. Quantas vezes as pessoas chegam para nós, Jane da intercessão, ela está cansada disso, cansada assim, de muita quantidade. Jane, ore por mim por causa disso. Jane, ore por mim por causa daquilo. Nós também recebemos, Dudu, você pode orar por mim, e aquilo e aquilo. Eu falei, eu oro. Mas sabe o que eu pergunto para a pessoa? E você, querido, você já orou? Você já orou? A sua oração não é diferente da minha, a sua oração não é diferente da de um pastor, a sua oração não é diferente da líder de intercessão. Deus ouve a tua oração, como ouve a oração de qualquer filho que ora. Abre a tua boca e ore. Tem alguém enfermo dentro da tua casa, bota a mão, unja com óleo, ore, repreenda a enfermidade, que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Quem aqui já foi justificado pelo sangue de Cristo? Então a tua oração pode muito, a tua oração pode muito. Agora, queridos, tem uma coisa, desculpe a expressão, sem vergonha que tem impedido os crentes de orar. Sabe o que é? Preguiça. Fala assim comigo, misericórdia. Mas é verdade, queridos, preguiça. Oh, queridos, não faça isso não. Nada pode impedir de Deus ouvir a tua oração. A única coisa que pode impedir Deus de ouvir uma oração é quando ela não é feita. É quando ela não é feita. Amém? Terceira coisa. É quando oração com sabedoria, é quando a tua necessidade está atrelada à necessidade de Deus. É quando a tua oração está atrelada à necessidade de Deus. Aqui, queridos, nós vemos uma coisa muito importante no contexto dessa história. Aqui o contexto dessa história, o povo de Israel, contexto de Ana e Penina, quem era o sacerdote era Eli, o povo de Israel estava em crise, os filhos de Eli, que seriam os sucessores de Eli, estavam corrompidos, estavam agindo mal dentro da casa de Deus. Eli, que era o profeta, ele já estava gordo, ele já estava cansado, ele não corrigia mais os filhos, ele já estava perdendo a visão, ele já estava perdendo a voz profética sobre a nação, e Deus estava de olho nessa situação, e Deus precisava levantar um outro profeta, e Deus precisava levantar um outro sacerdote. O povo não podia ficar sem direção, o povo não podia ficar sem o sacerdote, sem o homem de Deus sobre a nação, e Deus precisava levantar alguém. E dentro desse contexto, Ana chega e se coloca diante do Senhor, e Ana fala assim: Senhor, se tu me deres um filho, eu vou te devolver esse filho. Quando Ana orou assim, eu acho que acendeu uma luzinha no coração de Deus. Deus falou: pim, opa, pera lá, ela tem uma necessidade, eu também tenho uma necessidade, vamos juntar o útil ao agradável. Ela quer um filho, eu preciso de um sacerdote, vamos juntar as duas coisas. E quando Ana apresentou a necessidade dela, e a necessidade dela estava de acordo com a necessidade de Deus, Ana ouviu o sim de Deus. Eu não sei pelo que você tem orado e como você tem orado, mas a sua oração precisa estar alinhada à necessidade de Deus. Naquela época, Deus tinha necessidade de levantar um homem de Deus na nação. Hoje, qual é a necessidade de Deus sobre a nossa nação? De levantar homens de caráter, homens íntegros, homens que não se corrompam, famílias equilibradas, pais presentes, esposas fiéis. E a tua oração, querido, se ela estiver alinhada a necessidade de Deus para os dias de hoje, a tua oração já tem o sim de Deus. A tua oração já tem o sim de Deus, queridos. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, aqui da igreja, e ela está com a filha, um rapaz, e ele tem uma filha. E essa filha está passando por um problema de saúde muito sério.
ela está passando por um problema de saúde muito sério. E ele chegou para mim e falou assim: Du, vamos lá orar pela minha filha? Eu falei assim: vamos, mas você já orou? E ele falou assim: não, ainda não orei não. Eu falei: então você vai orar primeiro. Então você vai lá e você vai orar primeiro pela sua filha. E você vai orar da seguinte forma: você não vai só orar pedindo que Deus cure a tua filha, porque senão você vai estar colocando só a tua necessidade diante de Deus. Você vai chegar lá e você vai olhar para a tua filha e você vai falar: Deus, eu quero te pedir que tu cure a minha filha, Deus, porque Deus, as faculdades, as universidades estão precisando de uma jovem como a minha filha, para manifestar o teu poder, para manifestar a santidade, para falar que vale a pena esperar pelo casamento sem ter relação sexual, que vale a pena servir a Deus. Os jovens estão precisando de jovens como referência, Deus. Então, Deus, eu não quero só que tu cure a minha filha, eu quero que tu cure a minha filha, para que ela possa fazer aquilo que eu não fiz, para que ela possa ir aonde eu não fui. Eu quero que tu cure a minha filha, para que ela possa se levantar e ir mais além do que eu fui, te representar aqui na terra muito mais do que eu te representei. E eu falei: você vai alinhar a tua oração com a necessidade de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai ouvir a tua oração, que Deus vai ouvir a tua oração. E nós cremos nisso, queridos, e nós cremos nisso. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade com oração. Nós precisamos entender, queridos, que se você está aqui hoje, se você está sentado nessa cadeira hoje, é porque alguém orou por você, sim ou não? É porque alguém intercedeu por você. E muitas vezes a gente vai falar com as pessoas e as pessoas são indiferentes, e as pessoas acham ridículo aquilo que nós estamos falando, e as pessoas podem não concordar com o que você fala, as pessoas podem não querer ouvir aquilo que você fala, mas as pessoas não podem impedir você de entrar no teu quarto, se ajoelhar e colocar a vida delas diante de Deus. Você pode estar enfrentando a situação que for no teu casamento, nada nem ninguém pode te impedir de entrar no teu quarto, ajoelhar na beira da tua cama e falar: Deus, casamento é coisa de Deus, aquilo que Deus uniu o homem não pode separar. Deus, mantenha o meu casamento unido para que o teu nome seja glorificado. E Deus vai responder a tua oração. Eu estou aqui hoje, queridos, porque eu sou resposta de oração. Quantas vezes eu cheguei de madrugada, ainda quando morava com os meus pais, e via meus pais ajoelhados na beira da cama, orando por mim. Meus pais nem sabiam aonde que eu estava. Nunca fui de aprontar, graças a Deus, mas meus pais nem sabiam aonde que eu estava, e eles estavam orando por mim. E eu tenho mais 9 irmãos, e eles faziam isso por todos os 9, nenhum se perdeu. O mundo está cada vez mais corrompido, o mundo está cada vez mais violento, e cada vez mais eu ajoelho na cama da minha filha, antes dela dormir, abençoo ela, profetizo sobre ela e falo: filha, Deus tem coisas impossíveis para fazer através da tua vida, filha. Ontem eu vim buscar minha filha aqui na rede de jovens, ela estava sentada ali com a pastora Ana esperando, eu peguei ela e tal, e ela falou assim: papai, eu estava conversando com a pastora Anne, tem 12 anos, só quer ser, né? Ela falou assim: eu estava conversando com a pastora Anne e quero pregar na rede de jovens. Aí eu falei: mas filha, como é que é isso e tal? Não, papai, e ela falou que vai conversar comigo, que vai me preparar e tal. Eu falei assim: filha, mas deixa eu te falar uma coisa, chega lá na frente e pregar, não é só você chegar e falar coisas sobre um texto, não é só você ensinar algumas coisas. Filha, para você chegar lá em cima e pregar,
Você vai falar aquilo que você está vivendo com Deus, a sua experiência com Deus, quando você ora com Deus, quando o Espírito Santo te abraça no teu quarto, quando você fala com Ele, quando você chora na presença dEle. Porque, filha, quando você entra aqui na igreja e você chora e o Espírito Santo te abraça, é muito bom. Mas, filha, melhor ainda é quando você entra no teu quarto e Ele te abraça lá no teu quarto. É muito melhor, filha. Porque tem coisas, filha, que a pastora Anne não pode falar para você, mas o Espírito Santo vai falar para você. Então, filha, se você quer ir lá e pregar e tal, primeiro, filha, você precisa ter uma experiência com o Espírito Santo. Porque quando você for lá pregar, você não vai só passar ensinamentos, você vai falar do teu relacionamento de intimidade e oração com o Espírito Santo, filha. Aí eu falei para ela: isso tem sentido para você, filha? Ela falou: papai, tem todo sentido, e eu vou fazer isso cada vez mais. E eu falei: filha, o Espírito Santo vai te surpreender, e o Espírito Santo também vai te surpreender. Amém? Eu queria orar com você. Se coloca de pé. Eu não sei o que você tem colocado para Deus. Todos os desafios, queridos, que nós enfrentamos aqui como igreja, tudo que nós colocamos diante de Deus como igreja, tudo aquilo que Deus tem dado para essa igreja, todas as vitórias que essa igreja tem alcançado, nunca foi para beneficiar uma ou algumas pessoas. Tudo que nós recebemos foi para abençoar muitas pessoas. Quantos aqui já foram abençoados por aquilo que essa igreja recebeu? Uau! Aí, oh querido, a nossa oração precisa estar atrelada à necessidade de Deus. Nós paramos de orar por muitas bobagens, queridos. Muitas coisas nos impedem de orar. Satanás é especialista em querer jogar coisas no teu caminho para você parar de orar. Mas vou te falar uma coisa, a Bíblia fala assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e o que ele vai fazer? E sabe como é que você se sujeita a Deus? Espírito Santo, como eu preciso de Ti, Espírito Santo. Espírito Santo, como eu me sinto cansado, fraco, impotente diante das demandas gigantescas, diante dos ataques de Satanás, diante das mentiras, diante da violência, diante da corrupção. Mas eu quero me sujeitar a Ti, Espírito Santo. Me enche, Espírito Santo, para resistir ao diabo quando ele tentar entrar na minha casa, no meu casamento, na minha família. O diabo vai olhar para você de joelho. Você enfrenta o diabo, você resiste ao diabo, não é batendo de frente com o diabo, é quando você se ajoelha e se sujeita a Deus. Amém? Eu não sei o que você tem pedido, mas pensa aí agora, quem mais além de você vai ser abençoado quando você receber a resposta de Deus? Quem mais vai ser alcançado? A parábola da videira verdadeira fala que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e que Jesus nos limpa para que a gente dê muito fruto, porque quando a gente der muito fruto, Deus vai ser glorificado. O desejo de Deus em te abençoar não é só em te abençoar, é para que outros também sejam alcançados pela tua bênção e glorifique o nome de Deus. Amém? Nós vamos cantar um louvor e depois nós vamos orar, e nós vamos apresentar os nossos pedidos diante daquele que pode todas as coisas. Mas você vai estender o teu pedido, amém? Você vai relacionar o teu pedido com alguém também que possa ser abençoado com ele, com o reino de Deus, com a necessidade de Deus, amém? Em nome de Jesus.
nosso amigo Santo Espírito. Venha aquecer os corações. Oh Deus. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia, aleluia. Muitas vezes nós oramos e não recebemos resposta. Sabe o que eu quero te desafiar a fazer? Diante daquilo que você tem orado e não tem alcançado resposta, eu quero te falar para você pedir como os discípulos: Jesus, eu não estou alcançando resposta daquilo que eu tenho orado. Então, Jesus, o problema está em mim. Me ensina a orar. Me ensina a orar. Eu quero te desafiar nessa noite a colocar os teus pedidos agora diante de Deus. A colocar os teus pedidos diante de Deus. E eu quero orar com você a oração que Jesus ensinou para os discípulos. Amém? Pensa no que você vai colocar diante de Deus. Você não vai desistir, mas você vai estender o teu pedido à necessidade de Deus, aquilo também que Deus precisa, e você vai alcançar a resposta de Deus. Eu profetizo que se você orar como Jesus orou, a tua oração vai ser respondida. Amém? Aleluia. Põe a mão no teu coração. E eu queria te desafiar a orar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Assim como nós perdoamos, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para todo sempre. Amém, amém e amém. Espírito Santo, teus filhos estão aqui, colocando diante de ti pedidos que só tu pode dar, esperando de ti uma resposta, confiando em ti, Pai. E nós não vamos desistir de orar, nós não vamos parar, nós não vamos deixar o inimigo nos impedir de orar, Pai, nem como filhos, nem como igreja. E nós vamos continuar a clamar e a interceder, até que do céu venha uma resposta, Pai. E que a nossa oração não seja simplesmente para atender os desejos do nosso coração, mas que a nossa oração esteja atrelada ao desejo do teu coração, às tuas necessidades. Pai, em nome de Jesus, toma cada lar, cada casa, toma cada família, toma cada pessoa aqui neste lugar. Tu conheces o coração de cada um, tu sabes o que cada um tem pedido, e nós colocamos diante de ti, Pai.
que a tua vontade prevaleça, que a tua vontade seja feita, que o teu nome seja glorificado, que pessoas sejam abençoadas. Nós vamos perseverar, Pai, nós vamos perseverar. É o que eu oro, é o que eu profetizo, é o que eu declaro, na autoridade, no poder e no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Mais alguma coisa, querido? Amém. Antes de você sair, queridos, nós agora estamos com a direção de Deus. Você não vai simplesmente, o culto não vai simplesmente terminar e você não vai simplesmente sair e ir para a tua casa e iniciar mais uma semana. Nós queremos te enviar, assim como Jesus fez com os discípulos. Portanto, ide, curai, expulsai demônios, batizai, proclamai a salvação, anunciai o ano aceitável do Senhor. Você não vai só terminar esse culto e sair daqui, não. Você vai sair daqui sendo enviado pelo Espírito Santo, para que você tenha uma semana de testemunho, uma semana de oração, uma semana de leitura bíblica, uma semana que você possa manifestar o poder de Deus na tua vida. Amém? Quantos querem ser enviados nessa noite? Amém? Em nome de Jesus. Então que você seja enviado, que Deus esteja com você, com a sua casa, que a mão de Deus esteja direcionando os teus passos e que você seja luz de Deus aonde você estiver essa semana, em nome de Jesus. Todos que creem nisso digam glória a Deus. Amém? Uma semana abençoada, queridos. Vão em paz, em nome de Jesus.